Olá, graça e paz. Este é o canal Minutos com Jesus e nós estamos aqui fazendo os destaques do livro do Apocalipse. Nós passamos pelos destaques que fazem o intervalo entre o sexto e o sétimo selo, que são os 144 mil judeus selados, né? E também os convertidos ou os martirizados na grande tribulação, que estão lá no capítulo 7. Ambos os detalhes, esses dois grupos de informações, de revelações, né, os 144 mil e os martirizados estão no capítulo 7, praticamente do versículo 1 ao versículo 17. Mas é interessante que façamos aqui um resumo dos 6 selos anteriores, então, para a gente entrar no sétimo selo, tá? Os selos eles estão registrados no capítulo 6, praticamente o capítulo todo. Daí pula o capítulo 7 e nós vamos entrar então no sétimo selo lá no capítulo 8. Ok? Então, assim, resumindo de forma breve, para não ficar muito longo, o primeiro selo ele trata então do cavalo branco, e que tinha, ou que tem, né, um arco e uma coroa, que saiu vitorioso para vencer, e aí nós entendemos, então, interpretamos que esse é o anticristo que está chegando, né? E o segundo selo, então, trata-se do cavalo vermelho, que ele vem trazer a guerra, né? Vai tirar a paz da terra, e que essa guerra, obviamente, vai matar uns aos outros. O terceiro selo trata-se, então, do cavalo preto, e aquele que estava sentado, ou seja, que tem uma balança na mão, medidas, ele vem trazer, na verdade, escassez, né? Escassez de comida. Ele vem trazer fome para a terra por conta da guerra que aconteceu, ou seja, uma sequência de fatos, de eventos que vai estar acontecendo já num período, né, um período avançado de tribulação. O quarto selo, então, ele trata do cavalo amarelo. Então nós temos uma série de 4 cavalos, né? O branco, o vermelho, o preto e o amarelo. E o quarto, então, é o amarelo, que ele vem trazer morte para a humanidade. E segundo o que está lá nos versículos 7 e 8 do capítulo 6, vai dizimar 1/4 da população da Terra. Então ele vem trazer espada, fome, peste, principalmente peste, né? Por conta da guerra que trouxe fome, daí vem a peste, que vai assolar, né? E aí feras da terra, que também é citado nesses 2 versículos. Daí vem o quinto selo, que são os martirizados, né? Os que estão debaixo do altar, que pregaram a palavra de Deus, que levaram o amor da palavra de Deus, né, pelo testemunho que deram, e foram mortos, né, almas que são as almas do que foram, que estão lá, né, debaixo do altar. Muito bem. E o sexto selo, ele, então, conforme a gente viu, ele trouxe grande terremoto, estrelas caem, né, como a figueira lança seus figos para o chão, como quando está maduro. Então, o sol se enegrece ou se escurece como um saco de silício, né? Então, a lua também ali naquele momento se transforma em sangue. Esse é um evento muito conhecido, né? De a lua se transformando em sangue. E o céu é enrolado como um livro, ou seja, o céu sai de cena. E os montes e ilhas são removidos dos seus lugares, né? E os reis da terra, grandes e ricos, e tribunos, e poderosos, e até servos livres, escondem-se nas cavernas e rochas. Esses, então, são aqueles que carregarão as consequências desse evento do sexto selo, que é um evento aqui, que é o mais forte dos que a gente viu até então. Ok? Vamos vendo, então. Aí nós passamos pelos parênteses e agora nós vamos entrar no sétimo selo. E, como eu disse, nós vamos falar do capítulo 8, versículo 1, que diz assim: E havendo aberto o sétimo selo,
fez silêncio no céu quase por meia hora. Então, o evento então é o silêncio no céu, por conta da abertura deste selo. Então, ali tem uma solene expectativa por conta dessa abertura, né, desse silêncio. É um ato solene. Então, muito provavelmente neste selo nós vamos ver a descida da igreja, ou seja, vão ter como consequência novos acontecimentos por conta desse selo. Então, o que significa este silêncio, né? Por meia hora? Vamos tentar entender um pouco? Bom, e no tempo profético, essa meia hora, pelas contas que a gente faz em relação às conversões de tempos, significa em torno de 7 dias. Então, nós temos 7 dias de silêncio na terra por conta da abertura e do efeito da abertura deste selo, né? Então nós estamos falando aí certamente da descida da igreja e da volta de Jesus. Por quê? Então o apóstolo João, ele não nos diz o que esse silêncio significa. Mas vamos lá. Portanto, nós precisamos usar de imaginação para tentar descobrir, né? Então nessa sessão exige uma intermediária que se divide em duas partes distintas, que serão focalizadas agora. Vamos abrir essas duas partes, né? A primeira parte, então, como noutras partes do Apocalipse, a última subdivisão da visão ela é transicional, né? Ou intermediária. Então, diz que ela prepara o caminho para o que vem na visão seguinte. Então, sempre tem uma preparação, né? Como nós estamos falando do sétimo selo, um evento que veio depois do primeiro parênteses, né? Então, essa sessão intermediária ela é dividida em duas partes, conforme eu disse. O silêncio no céu e o incenso da vitória. Então, os eruditos eles fazem inúmeras investigações para descobrir por que faz silêncio no céu. E quase todos apresentam uma interpretação diferente. Vou abrir aqui algumas coisas nesse sentido. Um erudito chamado Agigar, finalizando com H, ele diz que os anjos ministrantes se calaram perante Deus, ou para Deus, ouvir os louvores prestados por Israel naquele momento, que ascendiam desde a terra, ou seja, os louvores sobem, né, aos céus, assim como as orações também sobem aos céus, como incenso perante Deus. Talvez esse silêncio igualmente tenha esse propósito. Vamos para outra ideia, então. O trecho de Esdras, ele fala o seguinte, um trecho acho que é no 7:30, fala de um período de silêncio de 7 dias. Olha aqui, então, aquela meia hora, segundo as nossas conversões, está batendo com o trecho de Esdras, que significa que tem um período de silêncio de 7 dias, durante o qual ninguém estava vivo. Pois Deus eliminará a antiga ordem e dará início a uma nova ordem de coisas. E nós estamos em tempos de nova ordem mundial, né? E aqui nós podemos dizer que aqui nós estamos diante de uma nova ordem mundial, mas a de Deus, né? Não é aquela que os globalistas preparam por orientação e por inspiração do anticristo, né? Que certamente é ele que vai comandar, né? Então, fazendo essa parte. Então, isso será mediante uma nova criação, que é aquela que nós já conhecemos na Bíblia, né? Então, esses 7 dias serão dias de criação, tal como está declarado na criação original. Então, essa interpretação dessa passagem de Esdras me parece muito interessante e muito alinhada com o próprio Apocalipse, né? Então, há uma tradição judaica também, agora numa terceira ideia, que diz que no quinto céu existem companhias de anjos de serviços que cantam louvores à noite. Nós conhecemos o primeiro, o segundo e o terceiro céu, aqui fala já do quinto céu, né? Porém, nos silenciosos de dia, porém são silenciosos de dia, né?
por causa da glória de Israel. Ou seja, isto é, que os louvores de Israel sejam ouvidos na corte celestial, porquanto o Criador tinha entrado no templo para ouvi-los. Então aí nós vamos observar lá em Hebreus 2:20, Sofonias 1:7, Zacarias 12:13, que tem alguma, alguma referência nesse sentido também. E uma quarta ideia, ou nós podemos observar e devemos observar que nos capítulos anteriores havia grande alarido no céu. Agora, porém, fez um silêncio bem repentino, né? Os 7 dias não é tão repentino assim, mas perante o tempo profético, sim. Toda a música cessa. Então, a voz de Deus, ela está abafada nesse momento com a música, mas a seriedade do momento é suficiente para afastar todo o regozijo da história humana e celestial. Então, o 7º selo é o último selo da sequência de selos, né? Porque nós estamos falando das 21 chagas, os 7 selos, as 7 trombetas que vêm na sequência e as 7 taças da ira que vêm lá para o final. Então, o 7º selo é o último selo, o selo do silêncio. É como se a gente estivesse fazendo um intervalo, né? Então, há nele uma pausa de quase meia hora, que a gente citou. Por quê? A dispensação da graça, ela começou com a morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo, e todos nós sabemos o que aconteceu lá no momento que ele entregou o seu espírito, né? E disse tetelestai, que nós conhecemos, né? Assim, isto agora está consumado, né? Então, e terminará, na verdade, em sua plenitude com o arrebatamento da igreja. Faz todo sentido essa interpretação, né? Então lá teve um intervalo naquele momento que o céu se escureceu e que houve ressurreição e então agora vai haver esse silêncio depois de todo esse período, né? Então a gente pode conferir lá em Mateus 25:10 que tem alguma explicação também naquele versículo. Mas é evidente que oficialmente falando, ela terminará sua forma de ação na presente sessão do Apocalipse que nós vamos ver na sequência, né, após esse versículo. Então, a seguir no versículo, vem um depois que reassume o curso da ira divina. Ou seja, nós falamos de intervalo, na sequência vem uma continuação do curso da ira, da aplicação do juízo de Deus. Já na manifestação do início da grande tribulação, né? Que a gente entende que começou no capítulo 6. Muito provavelmente a gente pode afirmar ali a partir do versículo 16 em diante do capítulo 6, que nós estamos falando de qual selo? Nós estamos falando do 6º selo, que tem todo aqueles eventos de catástrofes, né? Terremotos, estrelas caindo e tal, e a figueira, ou seja, como metáfora, né? As estrelas caem como os figos caem da figueira. Então, no versículo 6, então, daquele capítulo 6, em foco, diz literalmente, né? Os 7 anjos preparam-se, isto é, eles receberam as instruções divinas para executar os juízos sobre a humanidade decaída. Então, assim nós fechamos esse destaque do 7º selo, para não ficar muito longo, né? E nós vamos tratando, então, de abrir um novo destaque, que nós vamos falar, então, sobre os 7 anjos, o capítulo 2 e 3. E finalizando aqui, eu quero agradecer a vocês que estão assistindo, que estão compartilhando, e por gratidão eu peço que vocês inscrevam-se no canal, né? E aí nós vamos crescendo também e os vídeos vão ganhando engajamento e vão seguindo à frente, né? A sua propagação dessa linda palavra, né? Que é o livro do Apocalipse, que trata-se então das revelações de Jesus Cristo, né? Ao apóstolo João, que então isso fosse passado para a humanidade dali em diante. E nós estamos tratando de interpretar nos últimos dias agora o que vai acontecer, né?
tá bem? Que Deus te abençoe e te inspire cada vez mais a buscar outros recursos. A interpretação está na própria Bíblia, né? Estudando o próprio livro, os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, né? O Mateus 24, Lucas 21 e Marcos 13, também o livro de Daniel, o livro de Ezequiel, o livro de Zacarias, todos eles têm as partes proféticas dos últimos dias, ou seja, das últimas coisas. Tá bem? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.